Mais uma vez, nós estamos unidos aqui, né, para meditar mais um pouco nas Sagradas Escrituras, no que ela está nos dizendo. Nós começamos a meditar sobre esse tema na quinta-feira passada e o tempo foi um pouco curto. E nós vamos tentar terminar hoje, né? Acho que, não sei que hora que é agora. Eu estou sem relógio, que é 9h43. Já está parado, né? Eles vão dar um toque para mim na hora que é perto da hora, porque eu não sei, né? Bom, eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos estar lendo novamente o texto que nós lemos na quinta-feira, do verso 14 ao verso 22. Todos encontraram? Se a igreja puder, eu gostaria que se colocassem de pé mais uma vez, para nós fazermos essa leitura. Os que puderem, né, claro. Vamos ler. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam-se das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Amém? Podem se assentar. Nós estivemos pensando na última quinta-feira a respeito do o que estava acontecendo ali naquela terra da Galileia, especialmente ali nessa cidade de Nazaré, a cidade em que Jesus fora criado. Toda a sua infância ele passou ali, até quando ele saiu dali e encontrou com João Batista e foi batizado, e então começou o ministério dele, e ele saiu de novo pelas terras da Galileia, pregando a palavra, fazendo grandes sinais e maravilhas que acompanhavam todo o ministério dele. Jesus, onde ele chegava, a multidão o cercava e maravilhas aconteciam, cegos viam, coxos andavam, pessoas ressuscitavam, e grandes coisas o Senhor Jesus fez que maravilhou o povo. E não somente isso, a sua palavra, quando ele pronunciava o anúncio do reino de Deus que estava chegando, o povo ficava maravilhado, porque vários comentários nós vemos na Bíblia, onde Jesus diz que, a palavra nos diz que as pessoas ficavam maravilhadas e pensavam: de onde vem tanta sabedoria, de onde vem tanta autoridade para esse homem, para que está falando essas coisas aos nossos ouvidos. Eu lembrei os irmãos que nessa época, quando apareceu João Batista pregando nos desertos, lá na margem do Rio Jordão, e pregando vindo do deserto, né? E o povo ficaram maravilhados e correram para ele para ser batizado. Porque eles anunciavam a vinda do Messias, o Messias tão esperado pelo povo de Israel. E esse povo que já estava há 400 anos sem a presença de nenhum profeta, falando do nome de Deus para eles, fazendo recomendações ou reprimendas ou exortações para que eles aprendessem o caminho, para que seguissem de verdade por esse caminho. E
E o povo estava, assim, de certa forma, ansioso para que chegasse esse novo reino, né? Só que o povo esperava de uma coisa diferente, eles pensavam de maneira diferente. E coisa que nós hoje, como Igreja Batista em Três Lagoas, temos que começar a pensar. Qual é o nosso posicionamento com relação a Jesus? Qual é o nosso posicionamento com relação à palavra que Ele nos dá? A exortação que Ele nos dá em cada ensinamento? O que Ele propõe para as nossas vidas? O que Ele propõe para a nossa vida, não somente para a passagem por esta terra, mas para o futuro, para a eternidade. E com certeza, no desenrolar desse capítulo, nós vamos perceber que eles não estavam preocupados com a eternidade. E isso acontece muito nos nossos dias. Então nós estivemos meditando nessa palavra que Jesus começou a dizer. Nós vemos que o povo estava maravilhado com a palavra dele, com os ensinos dele, com as maravilhas que ele fazia. E ele então começa a dizer para o povo aquilo que viera fazer. E ele diz lá no verso 18, a partir do verso 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. E nós pensamos no seguinte: de que pobre ele está falando? Ele não está falando da pessoa desprovida de recursos financeiros. Ele está falando de pessoas que têm o coração pobre, que é fraco de espírito, que está necessitando de receber um fortalecimento do Espírito, receber a posição, né, de Deus em suas vidas, e que o Espírito Santo estaria fazendo com que essas vidas, a partir do momento que conhecessem realmente a palavra de Deus, qual o propósito de Deus para esse povo, para a humanidade, ele estaria entendendo realmente o que é que ele estava anunciando. Eu vim evangelizar os pobres. E eu acho que lembrei também um trecho onde o próprio Jesus fala lá em Mateus no capítulo 5, no Sermão do Monte, que ele fala a respeito das bem-aventuranças, né? O capítulo 5, o versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não está falando de pobres financeiramente. Ele não está falando de pessoas desprovidas de reações, ser capaz de reagir a alguma circunstância. Ele está falando de pessoas fracas psicologicamente. Ele não está falando de nada disso. Ele está falando de pessoas necessitadas de receber um fortalecimento espiritual. E que a palavra de Deus estava trazendo isso. E que Jesus confirmou quando ele foi assunto ao céu, trazendo sobre cada um de nós, sobre todo aquele que crê, o poder do Espírito Santo, para que viva realmente o reino de Deus. Estava nascendo aqui o reino de Deus, estava sendo implantado aqui o reino de Deus, e o povo precisava crer nisso. E nós verificamos que ao longo de toda a história as coisas vão acontecendo, o povo vai desenvolvendo, vai se multiplicando sobre a terra, e doutrinas vão chegando, ensinamentos novos vão chegando, e o povo vai se alienando, se perdendo aquele primeiro contato que teve, vai perdendo os ensinamentos que recebeu no início da sua conversão, e começa a admirar outras coisas. E o povo volta a desaprender aquilo que ele tinha recebido. Ele começa a esquecer desse evangelho, ele começa a esquecer das primeiras ordenanças, ele começa a esquecer do primeiro amor, ele começa a esquecer porque fora chamado, e ele começa a olhar para dentro de si mesmo e achar todas as coisas que ele precisa. E normalmente o que ele encontra a respeito dessas necessidades não tem nada a ver com o espírito pobre. Não tem nada a ver com a necessidade espiritual, isso tem muito a ver com as necessidades imediatas do ser humano. Nós temos necessidades imediatas, e nós devemos orar para que Deus nos abençoe, para que possamos superá-las. Mas o que vem em primeiro lugar, o que Deus nos traz para nós no seu Evangelho, e que Ele nos orienta para que façamos e para que sigamos, seja aquilo que Ele nos trouxe realmente, uma renovação da nossa mente, uma nova criatura, fazer de nós povo de Deus.
E a recomendação desse texto é para essas coisas. Ele fala também a respeito de uma outra questão. Enviou-me para curar os contritos de coração. Essa pessoa já não é uma pessoa, questão pobre de espírito, porque quando ele sente que ele está pobre de espírito, porque quando ele começa a perceber que existe um vazio muito grande dentro dele, e esse vazio, nem riqueza, nem nada que você possa receber nessa terra, tem poder para te cobrir isso, para te satisfazer nisso. Você precisa de Deus, você precisa da presença do Espírito Santo, você precisa de Jesus, porque Ele é o único que pode transformar a sua vida e fazer de você um verdadeiro servo de Deus. Eu vim para curar os contritos de coração. O povo estava esperando curas, né? O povo estava maravilhado por ver as curas que ele tinha feito nas cidades, lá por onde ele percorreram até chegar em Nazaré. E o povo estava ansioso por essas coisas, apesar de estar ansioso para receber um profeta de Deus, que era o que eles esperavam. Mas o próprio Cristo estava ali, a presença de Deus realmente estava ali. E eles não perceberam. Uma outra coisa que ele nos fala aqui, no verso 19, ele diz: vim para proclamar a liberdade aos cativos. Esses cativos são pessoas que estão presas nas garras do inimigo, aquele que trabalha incansavelmente desde que o mundo existe, para que o homem se desvie do caminho de Deus e fique preso nas suas garras. E quais são as garras que ele nos apresenta? Quais são essas prisões que ele tenta nos prender? Nós sabemos quais são, né? Nós somos pessoas leitoras da Bíblia, nós somos pessoas que meditam nas Escrituras, e nós sabemos que as primeiras tentações, os primeiros chamativos que nós recebemos nessa vida, são realmente aquilo que eu falei agora há pouco, das nossas necessidades imediatas. Nós precisamos de coisas, nós ficamos ansiosos por essas coisas. Mas a nossa ansiedade não deveria se resumir às coisas desse mundo, às coisas dessa terra, às coisas dessa vida. Porque o que nós temos que pensar, em primeiro lugar, é sobre a eternidade. É necessário salvar nossa vida para a eternidade, porque a nossa vida imediata, ela vai passar cedo ou tarde. Quantas pessoas nós conhecemos que já se foram? Meus pais, amigos, pessoas que trabalhei junto. Ao longo da minha existência até aqui, eu vi pessoas chegarem e irem. Então isso demonstra para nós que nós somos passageiros. E muitas vezes nós deixamos de perceber que os ensinamentos das Escrituras não são em primeiro lugar para esta vida. Porque esta vida passa. E quantas pessoas nós conhecemos que deixou passar todas essas coisas e se envolveram tanto com a vida aqui na terra, com a sua vida terrena, com a sua vida física, carnal, e perderam o contato com Deus. Perderam o contato com Cristo, foram se alienando dele, foram se afastando, começaram a olhar menos para a sua palavra, começaram a meditar menos os seus ensinos. Eu conversando com o irmão Edilson semana passada, nós falamos, as pessoas, nós precisamos ler mais a Bíblia, e ler a Bíblia é pouco, nós temos que meditar na Bíblia, nós temos que mastigar cada palavra, nós temos que falar ela como se tivesse comendo ela, porque ela precisa preencher. Nós precisamos ler a Bíblia compassadamente, em voz alta, para que ela entre nos nossos ouvidos, entre no nosso coração e faça aquilo para que ela foi colocada aqui. Que ela veio para trabalhar no nosso íntimo, no nosso exterior, trazer um ensinamento, aquilo que Deus propôs, que Deus que está estabelecendo para nós como seus servos, que nós devemos meditar dia e noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Salmo 1. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém nos caminhos dos pecadores, e nem na roda dos escarnecedores. Antes a sua lei está na... Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Fiz uma bela da confusão aqui, né? Mas é isso que nós estamos fazendo?
Quando nós estamos lendo o Salmo, é muito gostoso ler Salmos, porque nós devemos pensar, por exemplo, os Salmos de Davi, quanta palavra linda e fala, porque nós estamos vendo que ele está falando de coração, ele está com o coração aberto, às vezes arrependido dos seus pecados, às vezes suplicando a misericórdia de Deus, ele está ali falando daquelas coisas e devemos pensar, por que eu não sou exatamente como ele? Por que eu não penso exatamente como ele? Por que eu não oro exatamente como ele? Por que eu não medito coisas tão profundas exatamente como ele está meditando? Não é? Quem era Davi? Um rei segundo o coração de Deus. Como Deus abençoou o reino daquele homem? Pecador? Sim, pecador. Mas temente a Deus. Né? Mas a Bíblia nos mostra, a Bíblia não esconde nenhum erro dos grandes servos de Deus. Revela todos eles e mostra como exemplo para que a gente olhe e aprenda. E saiba que, mesmo pecando, o servo de Deus, ele permanece com Deus. Ele se arrepende de suas culpas. Ele confessa suas culpas a Deus. Ele medita na palavra de Deus. Ele medita dia e noite, assim como o salmista disse, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Mas o povo, ao longo da história, nesse tempo aqui, quando Jesus esteve ali em Nazaré, o povo tinha esquecido dessas coisas. O povo estava voltado para as suas necessidades pessoais, imediatas, aquilo que ele às vezes perturbava ele no seu dia a dia. Mas não era isso que Jesus estava propondo aqui. Jesus estava propondo um novo reino, o reino de Deus estabelecido eternamente, através da fé. Né? Pôr em liberdade os cativos. E a gente fica pensando, como o diabo consegue prender a humanidade em peso como prende, com coisas tão pequenas? Às vezes nós olhamos para dentro aquelas coisas que nós aspiramos, que nós desejamos nesta vida, e nós pensamos muitas vezes, esses momentos de ânsia, de preocupação, de ansiedade que passamos ali, por coisas que são terrenas, que são aqui, que aqui vão acabar. E nós nos prendemos nelas, e deixamos de pensar naquilo que é eterno. Essa recomendação está desde Gênesis até Apocalipse, para que a gente viva olhando para Deus, para que a gente siga olhando aquilo que Ele escreveu, os ensinamentos que Ele nos deixou, mas nós deixamos muitas vezes passar. Quantas vezes durante o dia você pega, assim, em determinada hora, você olha, puxa vida, que hora foi que eu li a Bíblia hoje? Nem lembro que hora eu fui. Às vezes você pega um determinado, eu não li a Bíblia ainda hoje. Quantas vezes isso não acontece? Eu não parei para ter uma meditação na palavra de Deus, e o que Ele está me dizendo aqui nesse dia. O que Ele requer de mim hoje. Porque essas coisas são imediatas. Essas coisas são eternas. Elas são imediatas porque nós precisamos aprender elas hoje. Porque nós precisamos começar a praticá-las agora. Não é para praticar quando você ficar sabendo, um pastor pregou um dia desses, né? Se você ficar sabendo que Jesus vai voltar dentro de 7 dias, como seria a sua vida? Será que isso aconteceria desse jeito? A gente começar a meditar mais na palavra de Deus e deixar mais de lado as coisas que nós nos ocupamos tanto durante o nosso dia? Aqui tem ensinamentos e tem propostas e tem motivos para a gente meditar, que vão nos levar para a vida eterna, que vão nos conduzir para um caminho eterno. E é nesse caminho que nós devemos seguir. E nós olhamos, diante de todas essas coisas, nós olhamos para as Escrituras e vemos que o povo mudou. O povo evoluiu nas tecnologias, em grandes coisas foram criadas, foram fabricadas neste mundo, que nos facilita a vida,
mas as ansiedades que aquele povo tinha naquela época, elas continuam no dia de hoje, porque tem coisas que são mais imediatas para nós, que nós achamos no nosso olhar humano que temos que resolver agora. E muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus para trás. Um outro ensinamento que nos diz, depois de liberdade aos cativos, dessas pessoas que estão presas, as pessoas que estão presas nessas coisas que os inimigos nos apresentam a cada dia, como nossa necessidade para agora, para hoje, para ontem, né? Nós muitas vezes falamos, preciso de hoje para ontem. Ele vem e nos diz o seguinte: restauração da vista aos cegos. Quantos cegos nós conhecemos? Jesus curou muitos cegos físicos, né? Aqui na terra. Pessoas que não enxergavam, estavam lá sentados às margens das estradas, esperando de alguma forma receber uma ajuda para o seu sustento, para a sua vida pessoal, para o seu alimento. E Jesus passa por aquele caminho e cura a cegueira deles. Mas Jesus está falando de uma outra cegueira aqui. Uma cegueira espiritual. O envolvimento com a nossa vida terrena, embora eu não quero dizer que nós não devemos procurar soluções para a nossa vida imediata, para as nossas necessidades, as coisas que nós temos que fazer aqui. Nós não devemos fazer isso, mas o que a palavra de Deus nos recomenda é que nós venhamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós cantamos isso aqui, né? Nós buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Nós esquecemos essa sequência. Nós olhamos para aquilo que é imediato para nós, no nosso entendimento carnal. E nós deixamos passar a oportunidade de glorificar a Deus com a nossa vida, buscando em primeiro lugar as coisas dele. Isso nos torna cegos, cegos espirituais. Nós um dia fomos alcançados e pudemos enxergar essa grande verdade. Mas essa verdade, uma vez tendo sido vista por nós, nós devemos permanecer nela, para que não voltamos a ficar com a nossa visão deficiente, não é mesmo? Nós precisamos alimentar a cada dia essa questão na nossa vida. Nós precisamos ter um contato permanente com a palavra de Deus. Nós precisamos ter um contato contínuo com tudo isso. A cegueira continua. A cegueira continua no mundo. Nós vemos isso muitas vezes, né? E muitas vezes dentro da própria igreja. Nós constatamos muita cegueira, cegueira espiritual, né? Muitas igrejas estão buscando coisas terrenas, buscando coisas que são passageiras, né? E não afirmam aquilo que a fé genuína reivindica. Que nós devemos olhar para Cristo. Porque olhando para Cristo, continuamente, dia após dia, essa cegueira não toma conta de nós. Existem cegueiras de graus diferentes, seja no mundo, seja nas igrejas, e até mesmo nas igrejas que nós, pessoas que às vezes nós até consideramos pessoas de fé genuína, mas estão cegos para muitas coisas. E essas coisas só podem ser vistas mediante meditação constante e contato constante e busca constante com esse conteúdo, com a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar disso. E Jesus está trazendo esse ensinamento aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele está trazendo um evangelho, o evangelho de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele veio para evangelizar os pobres, ele veio curar os contritos de coração, ele veio proclamar liberdade aos que estavam presos às necessidades desta vida, ele veio procurar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e veio também pôr em liberdade os oprimidos.
Você já se sentiu oprimido? Você já se sentiu assim que muitas vezes o pecado que insiste em permanecer e teima em querer ocupar espaço na sua vida está te oprimindo? Só Jesus tem a solução para isso. Só a palavra de Deus nos dá instrução para que tenhamos uma vida em Cristo, para que essas coisas não tomem conta de nossa vida. O homem natural não tem como ter consciência da sua condição de cego para ver a Deus, assim como perceber a opressão em que está vivendo. O homem natural. O homem carnal, não tem condições disso. Mas a nossa pergunta nessa noite é a seguinte: e nós? E nós que professamos o nome de Cristo, e nós que professamos uma fé nele, uma fé genuína, nós dizemos que nós somos da Igreja Batista Fundamentalista de Três Lagoas, e se nós somos fundamentalistas, nós estamos fundamentados nesta palavra, e essa palavra nos ensina que nós devemos estar em contato constante e permanente com Deus. E nós não devemos abrir mão disso, porque o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. Ele não para. 24 horas por dia, incansavelmente. E sabe quando você vai ficar livre disso? Só lá na glória. Porque enquanto você estiver aqui, você vai receber perseguição, você vai receber tentação, você vai perceber que ele está em derredor querendo pôr algum laço no seu pé, na sua frente, algum caminho novo para você abraçar, para que você coloque os seus pés. Nós sabemos que o caminho em que ele nos chama é um caminho espaçoso, é um caminho livre de espinhos. Ele não tem espinhos para atrapalhar você, ele não tem precipício do lado ali. O caminho dele parece que é aplanado, não é? Mas nós sabemos para onde leva. A palavra de Deus instrui isso. E por isso que Jesus veio trazer esse evangelho. Para essas pessoas que são pobres de espírito. Para essas pessoas que estavam contritos em seu coração. Para essas pessoas que estavam presos pelas garras do inimigo. Para essas pessoas que estavam cegas, que não conseguiam enxergar a grande revelação de Deus, o grande ensinamento de Deus, a grande reivindicação de Deus para o seu povo, que é viver ao seu lado e caminhar nos seus caminhos. E ele diz que veio para trazer a liberdade a esses cativos, a essas pessoas que estavam presas. E essa liberdade está em Cristo. Porque nós não somos mais presos pelo pecado. Aquele pecado em que nós nascemos e que nós vivemos tantos dias na nossa vida, Jesus morreu por ele. E basta somente crer nele. Basta somente confiar nele. Basta somente permanecer nele. Basta somente buscar a cada dia a Ele. Porque só Ele, irmãos, pode nos livrar de todas essas coisas. Mas existe uma cegueira que tenta nos impedir, que tenta colocar obstáculos, fechar a nossa visão. E nós não devemos permitir que isso aconteça. Por isso, meditação constante na palavra de Deus. Por isso, oração constante. Por isso, permaneça constante nos cultos. Porque aqui nós aprendemos, aqui nós meditamos nos ensinos que Ele nos deu. Aqui nós estamos recebendo as instruções que Ele nos deixa. E aqui nós nos animamos uns com os outros. Porque vemos as maravilhas que Deus fez com cada um. Porque todos nós, um dia estivemos desgarrados. Vivendo sem Deus no mundo. Sem esperança. E ele disse mais uma coisa aqui ainda. Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor.
Qual é o ano aceitável do Senhor? Desde que Jesus apareceu ali, pregando o seu evangelho, desde que ele morreu naquela cruz, desde que ele deixou os seus apóstolos comissionados para levar o evangelho, para que ensinasse a toda criatura e que todos aqueles que ouvissem esse evangelho e crescem nele, levassem aos outros, para que outras pessoas crescem. Desde aquele dia, é o ano aceitável do Senhor. Continua o ano aceitável do Senhor. Ele chamou. Aquela cruz de braços abertos, entregando a sua vida em nosso lugar. Porque aquela morte era nossa. Aquela cruz era para nós. Fomos nós que pecamos, não foi ele. Mas vejam que tamanha graça. E muitas vezes nós desviamos nosso olhar dessa cruz. Nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos e buscar aquelas coisas que nós precisamos como pessoas, como seres humanos, que são coisas imediatas e são passageiras. O tempo da promessa quando é? Ele permanece, não é verdade? Permanece. Desde aquele dia. Até que Jesus volte. Até que ele volte. Mas nós somos a igreja dele aqui. E nós fomos incumbidos de viver esse ensinamento que ele está deixando aqui. Nós somos incumbidos de disseminar esse ensinamento, levar ele aos 4 cantos de 3 Lagoas, do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Eu não sei até onde a nossa mão alcança para fazer isso, mas nós podemos fazer. Eu fiquei muito contente quando eu estive aqui, acho que na primeira assembleia em que participei, a igreja estava voltando uma ajuda ao pastor de Presidente Prudente, é isso, né? Presidente Prudente. E nós estendemos nossa mão até um pouquinho até ali. Nós estamos cooperando, embora não estamos lá, nós estamos cooperando para que alguém que está lá também leve essa palavra aos que estão por lá. São muitas coisas que nós podemos fazer, embora nós às vezes nos aquietamos, ficamos quietos, recolhidos no nosso canto, meditando naquilo que nós precisamos de imediato e não buscamos aquelas coisas que são eternas, e tem outras pessoas que estão ansiosos para fazer essa obra e às vezes são impedidos porque faltam recursos e nós podemos dar. Graças a Deus que nós fizemos isso até aqui, né? E que nós possamos fazer mais ainda, quanto for necessário, não é verdade? Que Deus nos conceda esse liberalismo, essa liberalidade de fazer essas coisas. Todas essas curas propostas por Jesus na cidade de Nazaré estão presentes nos dias de hoje. E elas são proclamadas, onde o Evangelho é proclamado. Não são a cura que o povo de Nazaré estava esperando. Eles esperavam outras coisas, né? Os irmãos veem ali do verso 23 em diante, quando Jesus começa a falar a realidade para eles, contrário daquilo que eles estavam esperando, qual foi a reação deles? Mas a cura que Jesus estava dizendo, ele disse aqui no verso 18 e 19. Essa cura permanece até hoje. Ela é para trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida, na nossa maneira de pensar, nas nossas reações, naquelas coisas que nós propomos para a nossa vida, que nós vamos fazer lá fora, ou aqui mesmo dentro da igreja. E quando ele terminou, a palavra nos diz que, ele diz, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Se cumpriu lá em Nazaré e permanece, porque tudo que vem dele é eterno. A nossa salvação
Nós podemos ter certeza dela, porque ela foi garantida por Ele, porque o que vem dele é eterno. A nossa salvação não passa, ela não vai ser temporária, vai ser 500 anos, 1000 anos, 2000 anos. Não, é eterna. Por quê? Porque Ele é eterno. A sua palavra permanece para sempre, porque Ele é eterno. E Ele nos disse essas coisas permanecem até hoje, estão nos ensinando até hoje, porque Ele é eterno. Essas palavras jamais hão de passar. E nós devemos estar firmados nisso. Lutando por isso. Nos agarrando nisso. Nessa expectativa, nessa perspectiva de fazer o melhor para o Senhor. E nós nos dedicamos muito pouco. Nós nos fechamos no nosso casulo, querendo engordar, não é mesmo? Assim como o bicho da seda. Ele se fecha no casulo ali, vai engordando e produzindo a seda. E ali ele morre. Mas nós não. Nós não estamos presos nesse casulo. Nós estamos sendo abençoados a cada dia pela palavra de Deus. Nós estamos sendo instruídos a cada dia nessa palavra, para que nós vivamos todos os dias nessa palavra, para que nós levamos ela em toda a nossa vida, para que na vida eterna ela nos acompanhe. Eu ouvi dizer há um tempo atrás, eu não lembro o autor quem disse essa palavra, e ela tem uma grande verdade nisso. O que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. O crente pode dizer isso com segurança, né? O que fazemos aqui vai ecoar na eternidade. Estamos em Cristo? Vamos permanecer em Cristo na eternidade. Estamos na hora ou não? Ok. As doenças da humanidade persistem desde Adão. E a cura é uma só. Jesus. Só Jesus pode estar disposto a curar. O povo precisa saber disso. Romanos capítulo 10, versos 16 e 18. Amém? Romanos 10, 16 e 18 diz assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. E quantos são os que fecham seus olhos, que ficam cegos para essa palavra? Quantos são os que trancam o seu coração para ouvir essa palavra? Quantos são os que não meditam nessa palavra? Mas e nós? Nós permanecemos nela, nem? Que assim seja. Então, eu gostaria de ler aqui para os irmãos o que Jesus diz em seguida e o desenrolar. Do verso 23 em diante, ele diz assim: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom e a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Olha o que esse povo estava buscando, irmãos. E levantando-se, o expulsaram da cidade.
E o levaram até o cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Eu espero que esta palavra tenha falado ao coração de cada um de vocês, tanto quanto falou comigo. Eu não sou perfeito, eu sou cheio de pecados, eu preciso dia a dia da misericórdia de Deus, eu creio que é assim como os irmãos, né? Mas nós precisamos meditar genuinamente na palavra do Senhor, porque nós sabemos, precisamos aprender e saber o que Ele quer de nós. Quais as reivindicações dele ao trazer o seu evangelho? Qual a proposta dele ao trazer a mensagem da salvação a todo aquele que crê? Que nós não sejamos relapsos a esse ponto. Amém? Oremos. Pai Santo que está nos céus, obrigado por esta palavra. Graças te damos porque o Senhor nos orientou nos teus ensinos, Senhor. Graças te damos porque nos trouxe os teus ensinamentos, para que eles servem de parâmetro para todos os passos da nossa vida. Que nenhum passo seja dado, Senhor Deus, sem a orientação da tua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, a andar segundo a tua vontade. Te peço isso em nosso favor, em favor da tua igreja. Por isso pedimos em nome de Jesus. Amém.